Aleluia, te louvamos, ó Deus, te agradecemos, ó Pai, pelo teu grande favor por nossas vidas, Jesus. Nós te agradecemos, Pai, porque nós estamos vivos hoje, nós temos força para poder cultuar o seu grande nome. Pai, nós te agradecemos pelas nossas famílias, te agradecemos pela nossa saúde, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos manteve vivos mais um dia. Nós agradecemos e louvamos o seu nome, Senhor, porque o Senhor é lindo, o Senhor é majestoso, o Senhor é glorioso, o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, ó Pai. Nós queremos, ó Pai, aplaudir e engrandecer o seu nome, Jesus. Muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado, Deus. Nós te louvamos, Senhor, nós te adoramos, ó Pai. O Senhor é santo, o Senhor é digno. Nada se compara ao teu amor, Jesus. Nada se compara ao teu amor, Jesus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Aleluia. Amém. Pode se assentar, por gentileza. Estou muito feliz que você está aqui essa noite. Essa é uma noite maravilhosa. Muito obrigado. Uma noite onde Deus quer falar com você de uma forma diferente hoje. Você crê nisso? Amém? Todas as palavras que são ministradas aqui são maravilhosas. Então, o que eu aconselho a você? Depois de todos os cultos, vai no YouTube depois da semana seguinte, assista novamente a ministração. Visite nosso canal lá para você poder acompanhar tudo que está sendo ministrado, porque entenda, quando você ouve uma vez, você absorve 10, 20%, vamos imaginar isso. Quando você ouve pela segunda vez, você já aumenta para 50%. E pela terceira vez, e assim vai. Porque toda palavra que é entregue aqui é uma semente. E essa semente ela precisa ser recolhida e ser plantada. A partir do momento que você planta ela, ela vai começar a dar resultado. E imagine, todas as ministrações que você ouvir durante o mês, são 4 por mês. Ok? Então são 4 sementes ali que você tem por mês para poder dar resultado no mês seguinte. Ok? Então, peguem essa dica, visitem lá o nosso YouTube e assistam as ministrações anteriores. Vale muito a pena. Hoje eu quero ministrar algo de Deus ao seu coração, sobre o tema aliança e honra. Quero falar sobre esse tema que é um tema maravilhoso, que eu venho vivendo isso já há alguns anos, e o Espírito Santo colocou no meu coração para poder compartilhar isso com vocês esse ano, já nesse mês. Eu nunca ministrei sobre isso, é a primeira vez, então eu vou compartilhar com vocês algo que eu venho vivendo já há mais ou menos uns 15 anos já, gente. E desde que eu aprendi isso, muitas coisas mudou na minha vida, mudou na vida da minha família, e eu quero compartilhar, que eu tenho certeza que vai fazer a diferença em você. Isso tudo começou com a história de Davi. Quem já ouviu a história de Davi? Começou quando eu estava lendo a Bíblia e dizia assim: Davi é um homem segundo o coração de Deus. Ali veio a grande questão. Mas Deus, por que Davi é um homem segundo o seu coração? Davi foi um homem que cometeu diversos erros, ok? Se você for ler a história, ele cometeu vários erros. E um desses erros foi colocar, praticamente matar o Urias. Urias era casado com Betseba, e ele acabou colocando o cara na frente de batalha, e ele acabou morrendo, intencionalmente, porque Davi fez isso. Então eu comecei a perguntar para Deus: Deus, tem Abraão, tem Daniel, por que Davi? O que Davi fez de tão diferente que o tornou um homem segundo o coração de Deus? E ali, analisando assim, ouvindo alguns pastores, aprendendo com outros pastores, lendo a palavra, o Espírito Santo ali colocou no coração de alguns pastores uma revelação, e eu quero compartilhar essa revelação com você. A Bíblia conta a história de Davi. Em toda a vida de Davi, Davi sempre trouxe como princípio principal na sua vida a honra. O diferencial de Davi para todos os demais é a honra. Porque Davi, por mais que ele seja um servo, ele seja uma pessoa temente a Deus, a honra sempre fez total diferença na vida dele, desde quando ele era um pastor de ovelhas, até quando ele se tornou rei. E a Bíblia relata uma história muito interessante, que eu vou narrar ela aqui para vocês, que é a história onde Saul perseguia Davi. Quantos lembram dessa história? Você lembra? Basicamente foi o quê? Davi, ele teve que se ausentar, teve que fugir, e ele ficou vivendo no deserto por um tempo, fugindo de Saul. E durante todo esse período que ele estava fugindo de Saul, aconteceram algumas situações, ou seja, Saul montou uma equipe para poder pegar Davi. Certo? E quando ele montou essa equipe para poder pegar Davi, surgiu uma oportunidade onde Saul entrou numa caverna para poder fazer suas necessidades, e ali ele não sabia mais, Davi com todo o seu exército estava lá no fundo da caverna. E aí aconteceu que os soldados de Davi falaram assim: ó,
a oportunidade agora de se cumprir a palavra que foi dita. A palavra que foi dita que Deus entregaria nas tuas mãos os teus inimigos. Então Davi foi ali sutilmente, se aproximou de Saul e cortou um pedaço do manto de Saul ali, da roupa que ele usava. Porque você imagina, naquela época os reis usavam umas roupas enormes. Então imagina, Saul sentou ali para fazer suas necessidades e a sua roupa ficou estendida por 1 metro, 1,5 metro, imagine. Então Davi chegou ali e cortou. Só que a Bíblia relata que quando Davi voltou, ele se sentiu mal por ter feito isso. Por que ele se sentiu mal? Por conta da honra que ele tem, pelo princípio de honra que ele tem. Ele sentiu que ele estava desonrando Saul com aquilo. E olha só que interessante. Quando a gente está numa situação, quando você tem o princípio da honra, algumas situações, até as pessoas usam, o diabo usa a própria Bíblia para poder colocar algo contra você, a própria promessa para poder colocar algo contra você, contra o princípio da honra. Tanto que os soldados de Davi falaram assim, lembra aquela palavra que é se cumprir? Aquela palavra de que Deus entregaria nas tuas mãos seus inimigos? A oportunidade agora, mata Saul. E Davi falou assim, não, meu princípio de honra permanece. Por mais que ele queira me matar, eu continuo honrando ele. Porque Deus que instituiu, a Bíblia fala que Davi diz, que Deus que instituiu Saul como rei. Então, a Bíblia fala que nós temos que honrar as autoridades. Então, Saul estava honrando uma autoridade ali. É um princípio de vida. Saul saiu da caverna, Davi desceu um pouco, Davi saiu na porta da caverna, no buraco da caverna ali, na entrada. Chamou Saul assim, meu pai Saul. Saul virou e olhou para cima, ele pegou, balançou o pedaço do manto. E ali naquele momento Saul respondeu, meu filho Davi, e começou a chorar. Nesse momento a gente começa a entender um dos diferenciais. Davi poderia ter matado Saul. Saul estava vulnerável. Mas o princípio da honra impediu com que isso acontecesse. Então Davi levou isso muito a sério. E digo mais, na história para frente, quando Saul faleceu, juntamente com Jonatas, ali na guerra, Davi se tornou rei. Davi já estava rico. Ele estava ali comendo, festejando, e olha só o que Davi fala. Perguntou para os servos, existe alguém da casa de Saul a quem eu posso honrar? Presta atenção, o cara perseguiu ele teve a oportunidade de matar, não matou. Aí o cara faleceu. Depois disso, ele, no seu momento de glória, ele simplesmente fala assim, existe alguém ainda da descendência de Saul a quem eu posso honrar? E aí os servos falaram, sim, existe, Mefibosete. E aí ele pergunta onde ele está, e manda trazê-lo para poder sentá-lo na mesa dos reis, para ali comer junto com os reis. E se você não sabe a história de Mefibosete, Mefibosete é filho de Jonatas, que era um grande amigo de Saul. Que é o grande amigo de Davi, que era neto de Saul. E ele, só para você ter uma noção, era o bebê perfeito. Só que quando o Jonatas morreu junto com Saul, a cuidadora dele pegou ele e saiu correndo, e acabou tropeçando e caindo. Foi onde fez com que Mefibosete ficasse coxo, e não conseguisse andar mais. E Davi se lembrou. Ou seja, o princípio de honra de Davi era vitalício. Independente do tempo, era atemporal. Davi, ele honrava. Ele decidiu honrar. E esse princípio de honra é um dos princípios mais poderosos que nós temos hoje. Você quer ter resultado na sua vida financeira, na sua vida conjugal? Honre. A Bíblia fala que um dos maiores princípios que tem é honrar Deus sobre todas as coisas, honrar e amar o próximo como a ti mesmo, e também honrar os pais. Então você quer viver muito tempo na terra e bem sobre a terra? Honre seus pais. A honra é um princípio que nós temos que levar como vitalício. Isso faz toda a diferença. E por que eu gosto de falar isso? Porque esse foi um princípio que eu aprendi quando eu era mais adolescente, que é a época onde a gente mais fica rebelde com os pais. É aquela época que a gente analisa e fala assim, não, meu pai está errado. Meu pai não está, o que ele está fazendo está tudo errado. Aí eu lembro um belo dia que eu estava discutindo com meu pai um assunto, porque eu já estava fazendo faculdade, estava começando a ficar mais crítico. E aí a gente estava discutindo um assunto, e aí ficou aquela discussão por um bom tempo. Eu falei, pai, mas o senhor está errado. Ele falou, filho, independente do pai estar errado ou não, eu mereço honra. Independente de eu estar errado ou não, eu mereço honra. Porque eu sou seu pai. A partir daquele momento eu comecei a entender como que funciona o princípio da honra. O princípio da honra, muitas vezes, a pessoa que você está honrando, ela não vai fazer tudo o que você gosta.
Mas a honra vai impedir com que você fale mal dela. Às vezes a pessoa com quem você vai honrar, pode ser que ela vá lá e chute o seu pé, pise no calo. Só que a honra que você tem por ela não vai deixar você falar mal e nem você tramar contra ela. E isso, por incrível que pareça, vai abrir as portas do céu sobre a sua vida. As coisas vão começar a ser transformadas na sua vida somente pelo princípio da honra. Tem várias e várias pessoas que eu tenho uma listinha de pessoas que eu vou honrar. Porque são pessoas que elas decidiram me abençoar de alguma forma. Eu falei, não, essa pessoa eu preciso honrar ela. Depois eu conto mais histórias para vocês, mas eu quero continuar aqui com o primeiro ponto. Aliança e honra. Quando eu falo de honra, eu também falo de aliança. Porque a partir do momento que você decide honrar alguém, você cria uma aliança com aquela pessoa. Isso a gente vê na Bíblia quando aconteceu com Jonatas e Davi. Jonatas era filho de Saul e Jonatas decidiu fazer uma aliança com Davi. A aliança era onde eles prometeram um para o outro que ambos iriam se honrar. Até suas gerações finais. Eles iriam cuidar de si, um do outro. Então eles viraram amigos, e a Bíblia fala que o relacionamento de Davi e de Jonatas era muito profundo, ou seja, eles tinham uma aliança. Essa aliança deles fez com que acionasse o princípio de honra na vida de Davi, e fez com que Jonatas se comprometesse até mesmo a sua vida para proteger Davi. E a Bíblia ali relata, se puder colocar para mim, por gentileza, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. 1 Samuel 16, 14. Quando a Bíblia fala de aliança, é algo muito forte, algo muito profundo. Só que antes da gente falar o final da aliança, quando ela acontece, eu quero falar assim, o primeiro ponto da mensagem, quem vai querer fazer aliança com você? Você já parou para pensar isso? Ok, eu quero fazer aliança com uma pessoa. Daí eu chego aqui no Simão e falo assim, e aí parceiro, vamos fazer uma aliança? Aí o cara fala assim, tá, mas o que eu ganho? Porque a primeira coisa que a pessoa vai analisar quando você propõe uma aliança é a troca. Qual que é a troca que vai existir? O que você tem de bom para oferecer? Jonatas viu o valor em Davi, por isso que ele ofereceu a aliança. Mas eu te pergunto, o que tem de bom em você para que as pessoas queiram fazer aliança com você? Porque todos os dias nós passamos por situações onde são colocadas à prova nossas qualidades para a gente ver se é possível fazer ou não aliança com você. Mas Mateus, será? Quando você pede indicação do seu serviço, você está pedindo uma aliança, você sabia disso? Quando você fala assim, ô amigo, indica lá meu serviço para as pessoas, automaticamente você está pedindo para ele fazer uma aliança com você. Ou seja, a partir do momento que eu fiz uma aliança com o Simão, ele vai me indicar e eu vou indicar ele, isso quer dizer que eu vou abrir mão de indicar as outras pessoas se tiverem o meu serviço. Eu vou indicar ele, porque eu tenho uma aliança com ele. Olha isso. Mas o que faz eu tomar essa decisão? Olha só. Eu quero ler uma história, eu gosto de histórias. Olha só, em contrapartida o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Mais um versículo. Os servos de Saul lhe disseram, há um espírito maligno, mandado por Deus para te atormentar. Mais um. Que o nosso Senhor mande estes servos à procura de um homem que saiba tocar harpa. Ponto. Presta atenção. Saul estava aflito, tinha um espírito imundo atacando Saul. E os servos falaram assim, meu senhor, vai atrás de alguém que toca harpa, para poder vir e repreender esses espíritos. Continua. Segura aí. Deixa eu ler o restante. Quando o espírito maligno, vindo da parte de Deus, se apodera de ti, o homem tocará a harpa e tu te sentirás melhor. Ou seja, quando a pessoa tocar a harpa, o espírito maligno vai sair. Então assim que essa pessoa vai ficar de prontidão. Quando ele entrar, nós chamamos ele vem tocar a harpa e ele sai. E o espírito sai. Presta atenção nisso aí. Agora vocês vão entender o porquê da aliança. Mais um versículo. Saul respondeu aos que lhe serviam, encontre alguém que toque bem e traga-no aqui. Mais um. Aí um dos criados respondeu, olha isso, eu conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor é com ele. Segura. Olha só que interessante, essa pessoa indicou Davi, mas ele indicou Davi por quê? Por quê? Você já parou para pensar nisso? Ele indicou Davi para poder tocar harpa para o rei. E olha a oportunidade. Colocou Davi dentro do palácio. Davi não teria acesso ao palácio até então, correto? Para ele entrar no palácio,
ele precisou ser indicado por alguém que já estava lá dentro. Então, essa pessoa indicou Davi por quê? Ele sabia tocar harpa muito bem. Ele sabia falar bem. Se vestia bem. É um homem de guerra. E Deus, o Senhor estava com ele. Ou seja, as suas qualidades, aquela qualificação que você tem, o seu currículo vai abrir porta de palácios para você, ou não. Então, quanto mais você se qualifica, quanto mais você se prepara, mais porta de palácio você abre. Porque alguém só vai poder indicar você, se a pessoa for tocada por Deus para indicar você, se você tiver um bom serviço, um bom atendimento, souber falar bem, souber tratar bem, e o Senhor for com você. Olha isso. Ou seja, se Davi não tivesse nada disso, ele entraria? Se Davi não soubesse tocar harpa, ele entraria? Não. Se Davi tocasse harpa muito bem, mas fosse grosso, ele entraria? Não, porque ele não teria relacionamentos a ponto de criar aliança com as pessoas. Aí eu te pergunto, quantas pessoas estão dispostas a indicar você? Quantas pessoas estão dispostas a falar assim, peraí, eu tenho alguém que pode resolver o seu problema, é essa pessoa aqui, toque o telefone dela. Olha, isso aconteceu com Davi e colocou ele ali dentro. Vai mais um, por gentileza, só para eu ver, continuação. Então Saul mandou os mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envia-me o seu filho Davi, que cuida das ovelhas. O próprio rei mandou uma mensagem, fala assim, manda ele vir aqui. Ou seja, alguém indicou Davi, indicou por qualidades, indicou pela preparação. Então você quer ter acesso a lugares, esteja preparado para esses lugares. Você quer ter acesso a alguns pontos que às vezes as pessoas acham impossível, esteja preparado para aquilo. Você quer acessar palácios? Esteja pronto para poder acessar esses palácios. Porque muitas vezes pessoas perguntam, falam assim, não, vamos trabalhar entre nós somos daqui da igreja, vamos nos indicar, vamos trabalhar juntos como uma equipe forte e saudável, mas espera aí, esse irmão tem um bom serviço, tem um bom produto? O produto não é contrabandeado, o produto não tem uma má qualidade? Por que eu falo isso? Porque nós cristãos nós temos que prestar o melhor serviço, a melhor qualidade. A ponto das pessoas falarem assim, eu preciso indicar ele, eu preciso fazer com que ele cresça, eu preciso ajudar ele a se conectar com as pessoas que vão fazer a diferença. E não somente isso, mas também você como pessoa, é uma pessoa temente a Deus, é uma pessoa que consegue conversar com o próximo. Você entende? A Bíblia aqui ela traz algo muito interessante para que faz parte da aliança, porque quando você cria uma aliança, que você decide honrar uma pessoa, você cria uma aliança. E essa aliança, ela é por conta de conexões. É por conta de conexões. Tem muitas pessoas que eu me aproximo, tem pessoas que se aproximam de mim, a primeira coisa que eu analiso, os primeiros pontos, é uma pessoa temente a Deus? Beleza. Essa pessoa sabe conversar? Esse é o primeiro, essa pessoa sabe conversar, qual que é a postura que essa pessoa tem? Qual que é a mentalidade que essa pessoa tem? Aí então eu deixo a pessoa chegar, me aproximar de mim. E depois eu passo ela para um próximo. Por que eu falo isso? Porque entenda que nós cuidamos de vida. O meu propósito de vida é abençoar outras pessoas. Então eu não posso trazer perto de mim pessoas que não amam pessoas. Você entende isso? Porque se você é uma pessoa intolerante, que não consegue conversar com ninguém, se prepara que você não vai ter alianças. Se você não amar pessoas, até na forma de falar, você não vai conseguir alianças. Então o primeiro ponto, como alguém vai querer se aliar a mim? Quando você mostrar que você está preparado. Quando você mostrar que aquilo que Deus colocou dentro da sua vida, você está aperfeiçoando. Quando você mostrar que o Senhor é com você. Da mesma forma, olha só que está escrito em Gênesis. Coloca para mim, por favor, Ezequiel. Gênesis 7, versículo 9. Gênesis 6, capítulo 6, do 7 ao 9. Olha isso, para vocês entenderem. O Senhor disse: eliminarei da face da terra o ser humano que criei, e com ele também os animais de rebanho, os animais rastejantes e as aves do céu, pois me arrependo de havê-las feito. Noé, porém, encontrou favor aos olhos do Senhor. Noé, porém, encontrou favor aos olhos do Senhor. Mais um. Esse é o registro dos descendentes de Noé. Noé era justo e íntegro entre as pessoas da sua geração e andava com Deus. Então o que eu estou te falando não é o que Mateus quer falar, é o que a Bíblia diz.
E a partir do momento que você começar a entender a Bíblia, você vai ver o quanto Deus nos avisa e observa o seu comportamento, para Ele poder contar com você, para Ele poder falar assim, não, eu quero trazer o Alair para o meu propósito, eu quero que o Alair seja responsável por isso na terra. Ele analisa o seu coração, Ele analisa os seus comportamentos para poder colocar esse projeto na tua mão. Porque Ele fala assim, como que eu vou colocar na mão do Alair 10 mil pessoas se ele não consegue conversar com elas, se ele não consegue ter amor por elas, se ele não consegue ter empatia com elas? E olha só que Ele falou de Noé. Noé encontrou favor aos olhos de Deus, porque Noé era um homem íntegro, um homem justo e íntegro. Isso são ações, isso são comportamentos. Pelo fato de Noé ser um homem justo e íntegro, fez com que ele achasse favor perante Deus, e Deus falou assim, eu vou colocar sobre você um projeto de criar uma arca, e você vai ser o responsável por fazer todo o restante do povo da terra existir. Olha isso. Por conta de comportamento, Noé conseguiu achar favor perante os olhos de Deus. Comportamento. E Deus fez uma aliança com Noé. Tanto que a Bíblia relata que logo após o dilúvio, Noé sai da arca. E saindo da arca, Deus faz o arco da aliança. É arco da aliança aquele nome, tá? Não é arco-íris. O arco da aliança. Aquele arco da aliança simboliza a aliança de Deus com o povo. Onde Ele diz, eu nunca mais vou matar o povo, incinerar a terra com água. Não vai existir mais dilúvio. Não vai fazer. Então Noé criou uma aliança com Deus. Isso nos mostra o quanto Deus está sedento de pessoas que mudem seu posicionamento, que mudem seu comportamento. Para que Deus possa te usar veementemente e colocar pessoas que façam aliança com você. E essas alianças vão conseguir te alavancar, porque se eu perguntar para todos os empresários que tem aqui, qual que é a melhor forma de venda que você tem? Todos vão falar indicação. A melhor forma de venda é indicação. Porque, olha só, para quem nunca entendeu o que é indicação, vou explicar para você. Vou pedir uma gentileza, Simão e Alair, vem cá os dois, por favor. Podem ficar aqui embaixo. Se você nunca entendeu, pode virar para frente, por favor. Imagine o seguinte, o Alair decidiu indicar o Simão. Sabe o que acontece quando ele decide indicar o Simão? O Alair, ele vem na frente do Simão. Vem aqui na frente do Simão, por favor. Ele se coloca, pode ficar aqui atrás. Pode ficar aqui atrás. Ou seja, eu sou comprador. Eu conheço o Alair fala assim, não, Mateus, pode comprar do Simão. Por quê? Segura a mão aqui, aperta a mão. Porque eu me responsabilizo por ele. E isso é indicação. Quando eu indico alguém, o Alair está colocando ele na zona de guerra. Porque se esse aqui não prestar um bom serviço, a culpa é dele que me indicou. Você está entendendo? Então, para você que não havia entendido indicação é isso. Obrigado os dois. Então, quando você se coloca no lugar, você coloca na frente da pessoa, para você falar assim, não, pode ir, eu assino. Pode ir, pode fazer serviço com ele que eu assino. Você entendeu? Quão profundo é uma aliança? Isso é uma aliança. Então, se o Alair fizer aliança com o Simão, ele está falando assim, cara, vai tranquilo, eu te indico, eu coloco o meu nome em jogo. E para aqueles que ouviram a ministração que eu falei sobre o poder do nome, o quanto Deus se preocupa com o nome, você entende o quanto Deus tem cuidado com o seu nome? Aí você vai, pega e coloca o seu nome em outra pessoa, fez aliança com outra pessoa. Mas e essa pessoa? Como que ela é? Só que eu vou um pouco mais a fundo para você poder pensar. Deus fez isso comigo e com você. Ele criou uma aliança comigo e com você através de Jesus Cristo. Deus, Ele colocou Jesus na frente e falou assim. Aí Jesus falou assim, Deus, fica sossegado com o Mateus. Pode cobrar de mim. Eu vou morrer no lugar dele, provando a minha aliança que eu tenho com ele. Caramba, olha a responsabilidade que sobrou para mim e para você, hein? Agora isso quer dizer que você tem que viver muito bem nessa terra. Você tem que servir muito bem Deus na terra. As pessoas têm que olhar para você e têm que ver Deus. Porque Jesus se colocou entre você e Jesus vai falar assim, cara, eu te indiquei para Deus, para você ser salvo. Por favor, viva bem aqui. Siga os princípios. Honre o Senhor. Porque eu que me coloquei em jogo por você. E é isso que eu estou querendo dizer. O quão profundo é a aliança. Quando a gente fala de aliança, a aliança é muito profunda. É muito profunda, gente, não é qualquer coisa. Então, quando você decide indicar alguém, você está colocando o seu nome em jogo, ou seja, você está se colocando naquilo. Então, quer trazer mais pessoas para poder fazer aliança com você? Comece a viver de uma forma honesta, comece a viver de uma forma onde você honra a Deus, porque todos eles têm algo em comum, todos eles, Deus era com eles.
Tanto Noé quanto Davi, Deus era com ele. Você viu no final? Davi tocava bem, mas o Senhor era com ele. Noé, o Senhor era com ele. Ele andava com Deus. Isso faz toda a total diferença. Ok? Vamos para o segundo ponto dessa mensagem. Nesse segundo ponto eu quero tratar algo muito contínuo hoje em dia, que significa o seguinte. Segundo ponto, a guerra da comparação. Por que não existe alianças hoje em dia? Por conta da comparação. Nós estamos vivendo dias onde você acorda, pega o seu celular e já começa a se comparar com as pessoas do seu mesmo nicho. Você começa a se comparar com pessoas que têm resultados superiores a você ou inferiores a você. Isso acontece muito, então nós vivemos uma geração de comparação. E a comparação afasta a aliança. A comparação afasta a honra. Porque a partir do momento que eu me comparo com alguém, eu decido competir com ele. A comparação nada mais é que uma competição, porque você olha para a pessoa e fala assim, caraca, eu poderia estar na mesma situação que ela, então eu vou atrás. E você se compara e você começa, isso é uma maldição, irmãos. Não viva em comparação. A comparação impede o crescimento. Porque quando a comparação ela vem para poder impedir que eu crie uma aliança. Por exemplo, vou usar o exemplo do meu amigo Alair aqui, ele é preparador físico, ok? Quando eu me comparo com ele, eu não vou, de forma alguma, seguir o que ele está falando. De forma alguma eu vou seguir o estilo de vida dele. De forma alguma eu vou pedir ajuda para ele para cuidar do meu físico, porque eu me comparo com ele. Isso quer dizer que eu estou afastando de mim a possibilidade de eu ter um físico melhor. Porque ele tem a informação que eu preciso, só que como eu me comparo, eu não vou querer aliança. E quando você não quer aliança, você afasta. Isso é impressionante. Porque você quer ter um resultado maior naquilo que você está fazendo, afaste a comparação e traga alianças. Afaste a comparação e traga alianças. Só assim você vai conseguir crescer e romper. A partir do momento que eu entendi isso, as pessoas me perguntavam, Mateus, por que você joga bem? Que eu jogava bem na época, né? Basquete, handball, vôlei. Por que você joga bem? Porque eu sempre procurei o melhor jogador da minha classe. Falei, e aí, mano, vamos fazer uma parceria? Você me ajuda a jogar esse negócio? E aí, o que eu fazia? Ele falava, ele chegava lá e fazia uma jogada diferente, eu chegava nele e falava, caraca, mano, foi muito bonito isso aqui. Como que você fez? Ele falava, eu fiz assim, pulei, ok, ótimo. Aí eu comecei a ter um pouco de dificuldade em português, na língua portuguesa, em ortografia. Procurei uma pessoa lá da sala que sabia bem português, cheguei nela e falei assim, vamos pro lanche junto? Aí eu ia pro lanche que a pessoa começava a falar de uma forma diferente. A linguagem dela era bonita, assim, sabe? Falei, nossa, pessoa, o que você está fazendo para poder ter essa diferença? Ela falou, eu leio muito. Mas que tipo de leitura que você faz? E comecei a entender. E hoje em dia é isso que eu pratico. 100% das vezes que eu pratico é o quê? Espírito Santo, me mostra quem que é a pessoa que eu preciso ter aliança nesse sentido. Espírito Santo, quem que é a pessoa que eu preciso ter aliança para poder me ajudar a alavancar fisicamente? Quem que é essa pessoa que eu preciso ter aliança para poder me alavancar espiritualmente? Quem que é a pessoa que eu preciso ter aliança para poder alavancar meu casamento? Você entende que nós precisamos de alianças? Essas alianças vão te ajudar a você avançar. Só que entenda, a partir do momento que você fez uma aliança, você tem que honrar. É honra. E a honra vai fazer toda a diferença, porque a Bíblia fala que a unção que você honra é sua. O que aconteceu com Elias e Eliseu? Eliseu decidiu servir Elias durante todo o seu ministério. O dia que Elias subiu, a capa caiu sobre Eliseu e a unção veio dobrada. A aliança é isso, eu faço uma aliança de comprometimento contigo. Ou seja, eu vou te ajudar a crescer. E quando você crescer, a unção vai vir para mim. O detalhe é que a comparação, ela impede isso. A comparação, ela impede com que eu e você cresçamos, porque a comparação não vai fazer com que você ajude o irmão a crescer. A comparação vai querer que você copie o que ele está fazendo para você passar rasteira. Isso que é comparação. E quando nós entendemos isso, você imagina. Pensa comigo, gente. Vamos pegar a história de Davi. Jonatas era filho de Saul, correto? Automaticamente, quando Saul morresse, quem que seria o rei? Jonatas. Só que Jonatas sabia que a unção estava sobre Davi. Davi tinha sido ungido para ser rei. E Jonatas falando assim, eu abro mão de ser rei para poder fazer uma aliança contigo, Davi, porque eu sei que a unção está sobre a sua vida. E eu vou fazer de tudo para você poder chegar no reinado. Olha, isso me chocou quando eu li isso na Bíblia.
quando eu vi o quanto Jonatas se comprometeu para Davi. Jonatas abriu mão de ser rei para poder manter a aliança dele com Davi. Jonatas podia muito bem armar para Davi morrer. Jonatas podia muito bem falar assim: ô pai, ó, eu vou armar para ele, nós vamos sair para jantar, você pega ele lá. Jonatas não fez isso. Jonatas tinha uma aliança com Davi. E quando eu estou te falando isso, eu estou te falando com muito temor no meu coração, porque os próximos anos da sua vida, vai ser determinado pelo quanto de alianças você tem. Alianças que você faz com pessoas de servas de Deus, pessoas que são tementes a Deus, pessoas que creem no projeto que Deus colocou na sua vida e no seu coração. Muitas pessoas vêm até mim e falam assim: Mateus, investe no meu projeto, Mateus, investe no meu projeto. Eu falo assim: Deus, é da tua vontade? Tem algumas pessoas que Deus fala que não, mas tem pessoas que Deus fala assim: cara, é esse, investe nele. Aí eu falo assim: Deus, mas como que eu faço isso? E Deus vai movendo, e Deus fala assim: beleza, agora investe. E eu invisto com força, não tem nada que me impede de investir na pessoa, e eu estou investindo. Eu sei o quanto Deus colocou no coração. Eu falo assim: cara, eu tenho aliança contigo. As pessoas chegaram em mim e falam assim: Mateus, mas você não está correndo o risco dessa pessoa passar a perna em você, não? Não. Eu falo: mas por que não? Porque não tem como a pessoa passar a perna em quem está voando. Porque a partir do momento que você está vivendo o princípio de Deus, Deus te faz voar. E essa pessoa você vai pegar na mão dela e você vai trazer ela para voar junto. Se ela não quiser mais voar, simplesmente abre a mão e deixa ela. Mas Deus coloca pessoas próximas de você para isso. Então tem coisas que Deus vai colocar até você, que você vai investir, mas sempre lembre-se de falar com Ele antes, porque as alianças que Deus manda é perfeita. E ela vai avançar, e ela vai crescer. Porque entenda, você não vai quebrar, você não vai falir. Se Deus te deu o que você está fazendo, você não vai falir. A única possibilidade de você falir é se Deus te abandonar, mas Ele não vai te abandonar. Então se Ele não vai te abandonar, qual que é a preocupação? Não existe preocupação. Se é Ele que deu, Ele não vai te deixar. Então não tenha medo de fazer algumas alianças. Lembre-se, alianças que dependem de Deus. Alianças que Deus vai colocar no teu coração. Ele vai confirmar isso, você vai sentir paz. Vamos lá. Elimine da sua vida a comparação. E como que eu consigo fazer isso? A Bíblia fala em Provérbios 18:1: quem não gosta de estar acompanhado, busca seus próprios interesses e rejeita os bons conselhos. A Bíblia fala muito sobre aquelas pessoas que se isolam. Não se isole. A Bíblia acabou de comentar aqui: aqueles que se isolam buscam seus próprios interesses, e elas não estão dispostas a ouvir bons conselhos. Então se você é uma pessoa que não gosta de ouvir conselho, você não gosta de ouvir pessoas que são usadas por Deus para poder te abençoar, cuidado. Se você é uma pessoa que você não gosta de ouvir o que Deus está falando através de uma outra pessoa, imagine o seguinte: imagine que você é um profissional em uma determinada área. Chega uma pessoa de fora e fala para você assim: pô, mas isso que você está fazendo, se você fizer assim, acho que dá mais resultado. E você responde para ela: tá, mas o que você tem de resultado para falar isso para mim? Toda vez que alguém vem falar algo para mim, eu comecei a praticar isso já há algum tempo, tá? Pode ser que no momento eu fique um pouco resistente, mas eu falo assim: Espírito Santo, foi o que o Senhor falou? Se for o Senhor que falou, eu vou voltar atrás. E vou pedir perdão para essa pessoa, eu vou ouvir ela. E já aconteceu vezes da pessoa vir falar algo para mim, e eu não concordei, resisti, e o Espírito Santo falou assim: foi eu que mandei falar. Aí eu voltei na hora, mandei mensagem para a pessoa e falei assim: ó, beleza, continua aquilo que você estava falando para mim, porque foi Deus que falou. E a pessoa continuou. Ou seja, esteja pronto para poder ouvir, se relacione com pessoas, esteja junto com pessoas, esteja pronto para ouvir. E como que você honra uma pessoa assim? Quando você pratica o que ela te falou. Se Deus que mandou, honre ela praticando aquilo que ela falou. Você quer honrar o seu pastor? Pratique aquilo que ele está ministrando aqui. Você quer honrar a Deus? Pratique a palavra. Você quer honrar a Deus todos os dias? Faça isso, decida ter uma aliança com Ele. Último ponto dessa mensagem: o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Eu sei que você já ouviu isso muitas vezes, principalmente os pais. Mas eu quero te falar uma coisa: comece a ser intencional no que você faz para os seus filhos. E logo, logo a gente vai fechar, porque nós temos que começar a ensinar nossos filhos desde hoje sobre aliança e honra. Para que eles te honrem, para que o menino honre a mãe, para que a filha honre o pai, para que eles tenham casamentos abençoados.
Tem um parceiro aqui da igreja que tá caminhando comigo um pouco mais de perto, e ele vivenciou isso. A gente saiu um momento ali para poder ir numa floricultura. Chegou na floricultura, eu falei assim para a moça: eu preciso que você prepare para mim uma rosa e um bombom, que eu vou levar para minha esposa. Aí ele também se mobilizou lá, conseguimos fazer, ele vai fazer também para ele. E aí naquele momento ele perguntou para mim, eu falei: o seu você vai entregar? Ele falou sim. Ele falou: o meu eu vou levar. Eu falei: eu vou levar. Aí eu expliquei para ele o porquê que eu ia levar. Eu falei para ele assim: eu vou levar porque eu preciso entregar essa rosa na frente dos meus filhos. Eu preciso entregar essa rosa para minha esposa na frente dos meninos, porque eu quero que eles vejam o que o pai deles está fazendo para a mãe. E eles vão aprender a honrar a mãe deles e honrar as esposas deles, desde agora. Então, sempre que eu posso, eu estou abraçando a minha esposa, estou ali mostrando na frente dos meninos, para eles verem o quanto eu amo ela, o quanto eu honro ela, para que eles cresçam sabendo disso. Por isso que eu falo que o exemplo arrasta. Tem coisas que você tem que fazer na frente. Tem coisas que você quer honrar ainda mais sua esposa, quer que sua esposa honre você, comece a honrar a Deus na frente dela. Comece a ler livros na frente dela, na frente dos seus filhos. Comece a orar na frente dos seus filhos. Comece a falar com Deus na frente deles. Isso dá resultado. Eu cansei de ver, quando eu era menor, cansei de ver meu pai. Ele saía do quarto dele, todo dia de manhã. Eu lembro, ele faz essa rotina até hoje. Ele sai do quarto dele, ele senta ali, liga um sonzinho e começa a orar. E fica orando, lendo a Bíblia ali, tendo um momento com Deus. E aí teve um dia que eu sentei para poder fazer esse momento com ele. Outro dia o Lucas sentou, outro dia a Mônica sentou. E a gente começava a viver isso todos os dias. E a gente viu o relacionamento que ele tinha com Deus. E isso foi multiplicado para nossas vidas, porque a gente começou a ver ele fazer intencionalmente isso. E eu comecei a trazer isso para minha família. Falei: eu vou começar a fazer coisas na frente deles. Até o ponto de a gente sair, a gente foi no shopping. Tinha um carro lá legal. O carro que eu falei: eita Deus, é isso aqui, pai. E aí meu filho chegou do meu lado e ele fez assim: ô pai, deixa eu ver. Eu peguei, levantei ele para ver o carro. Ele falou assim: vamos orar? Eu falei: filho, mas o que? Ele falou assim: vamos pedir para Deus esse carro. Eu falei: vamos então. Ele falou: não pai, mas aqui. Eu falei: sério filho? Aí peguei e fui lá do ladinho do carro, colocamos a mão e falamos assim: Deus, nós sabemos que o Senhor já nos deu tudo. Nós sabemos que isso aqui é um adicional que o Senhor vai dar. Nós sabemos que o Senhor já nos deu pela graça a salvação, já está suficiente. Mas nós sabemos também, pai, que o Senhor faz abundantemente mais do que a gente pensa e imagina. Então eu trago a existência, esse carro para nós. Aí ele ficou feliz e saiu. Isso, eu gosto de dizer para vocês assim, que é um legado que eu vou deixar para uma geração. E esse legado começou aonde? Começou com meu pai, porque ele sempre falou assim: filho, a maior herança que o pai vai te deixar é Jesus Cristo. Se eu deixar alguma herança financeira, é adicional. O foco é a herança espiritual. Então eu vou deixar Jesus Cristo. Eu falei: tá bom, vamos multiplicar isso. E ali começou as coisas a acontecerem. Eu comecei a praticar isso desde então com os meus filhos. Eu comecei a praticar isso muito antes, porque só para vocês terem ideia, muita gente não entende. Porque que às vezes assim, você olha para a família do pastor e fala assim: nossa, que família abençoada. Nossa, que família, ok. Mas vamos pegar um histórico. Vou contar para vocês algumas coisas de bastidores, que às vezes vocês não sabem. Quando meu pai chegava em casa, normalmente no início, quando a gente veio para Amarama, ele fazia as visitas a pé. Quando ele fazia as visitas a pé, ele chegava em casa, ele sempre fazia a mesma coisa. Ele chegava em casa, sentava no sofá e tirava o sapato. Só que quando ele tirava o sapato, olha só para você ter ideia, a gente não deixava às vezes. Eu chegava, sentava, tirava o sapato dele, tirava a meia dele, independente se estava suado ou não. Eu tirava a meia dele, colocava dentro do sapato, levava o sapato dentro do guarda-roupa. Depois ele deitava no sofá, eu pegava e fazia massagem no pé dele. Eu fazia massagem no pé dele e na perna dele. Meu pai sempre andava com o sapato lustrado, porque a gente sempre limpava e passava no guete no sapato dele. Isso era sempre. Isso era princípios. E isso, toda vez era isso. De vez em quando ele me encontra, ele fala assim: ei filho, saudade das massagens no pé, hein? Eu falo: pai, vamos marcar para fazer essa massagem. Mas nós honrávamos ele nesse sentido, porque eu sabia o quanto cansativo era. E além disso, ele tinha machucado na perna. Para quem não sabe, alguns anos atrás ele machucou a perna dele. Machucou bem. E aquilo ali ainda dói de vez em quando. Então quando ele passava esse período, a gente toda vez era a mesma coisa. A gente vinha, tirava o sapato dele, a gente se ajoelhava na frente, tirava o sapato dele,
tirava a meia dele, colocava dentro do sapato, guardava o sapatinho, ilustrava. Quando não era eu e o Lucas, a gente sempre estava mantendo o sapato dele sempre em dia. Isso era princípio de honra. E entenda o seguinte: a unção que você honra é sua. A unção que você honra é sua. Por isso que eu falo, Deus nunca vai me abandonar. Porque além disso, eu estou honrando meus pais. E a Bíblia fala: honre seu pai e sua mãe para que você viva muito tempo e viva bem sobre a terra. O princípio da honra faz toda a diferença na sua vida. Tem muitas pessoas que eu me lembro até hoje. Tem uma pessoa que eu lembro, a minha esposa lembra também muito bem dessa pessoa. Uma pessoa, quando eu estava com uma dificuldade muito grande financeira, eu precisava comprar um guarda-roupa. O guarda-roupa era R$800. E eu não podia parcelar esse guarda-roupa. Não tinha crédito, as pessoas não me davam crédito. E eu fui conversar com uma pessoa que ela não tem condição financeira. Você fala assim, a pessoa era rica? Não era rica. A gente estava trocando uma ideia ali e ele falou assim, quanto você pode me pagar por mês? Eu falei assim, amigo, eu vou te conseguir pagar R$80 por mês, parcelar em 10 vezes. Ele falou, beleza. Eu falei, tá, mas da onde vai vir dinheiro? Ele falou, eu tenho R$800 guardado na conta. Eu falei, cara, mas não vai. Mas e você? Ele falou, relaxa. Ele é engraçado. Enfim, ele foi lá, conseguiu os R$800. A gente comprou o bendito do guarda-roupa. Pagamos ele em 10 vezes de R$80, sem juros. Imagina, o cara tirou o dinheiro do bolso. É uma pessoa que não tem condição financeira boa, tá, gente? Tanto assim, ele tem a bicicleta dele e ele anda a pé. E ele se dispôs a fazer isso. E é uma coisa que nós propomos no nosso coração. É uma pessoa que você nunca vai ver eu falando mal dele. Fez coisa errada? Ok. Mas eu vou honrar esse cara. Porque ele não sabia o que eu me tornaria daqui a uns anos, mas Deus sabe. E Deus coloca a pessoa na sua vida até para você honrar. E através do seu testemunho essa pessoa vai ser salva. Então dessa forma o que acontece? Essa pessoa é só uma pessoa que eu vou honrar por toda a minha vida. Da mesma forma que eu vou honrar muito meus pais, meus sogros, não tem nem o que falar deles. Quem acompanhou o meu início do trajetória de casamento sabe que eu morei na casa deles um tempo. E eles me receberam muito bem, tanto que essa foi uma época maravilhosa na minha vida. E nós vamos honrá-los durante toda a vida. Porque é princípio, e princípio quando você honra, Deus ele está de olho aqui, falou, peraí. Então independente se a pessoa, se o seu pai e sua mãe são terríveis, honre eles. Meu pai sempre falava assim para mim, falava assim, filho, as pessoas têm que entender que se o pai delas é um bandido para os outros, para ela não é bandido, para ela é o pai dela. Ele pode estar preso, mas para ela não pode ser bandido, para ela é o pai. Independente, ele é seu pai, ela é sua mãe. Honre eles. Isso faz total diferença na sua vida. Então você quer ter uma vida abençoada, honre primeiramente seus pais, depois as autoridades que Deus colocar sobre a sua vida, depois você honra as pessoas com quem Deus usou para te abençoar. Nunca desonre as pessoas que Deus usou para te abençoar. O patrão pode ser terrível, mas ele te abençoou por algum tempo, honre ele. Esse princípio fez com que Davi se tornasse um homem segundo o coração de Deus. Então como que você forma alianças? Você forma alianças mostrando o que Deus é com você e se qualificando para essas alianças. Porque lembre-se, a sua qualificação vai te permitir entrar em palácios. A forma com que você se propõe a viver vai te permitir entrar em alguns lugares. Segundo, honra. A honra, quando você decide, ela é vitalícia. Você quer uma dica? Não abra a boca para falar mal do seu pastor, nem de brincadeira. Independente se você vai estar aqui na aba ou não vai estar na aba, não abra a boca para poder falar mal dele. Ele fez errado, beleza, entrega na mão de Deus, deixa. Não fale mal. Porque ele abençoou a sua vida em algum momento? Sim, então não faz isso. Você quer saber o porquê que muitas pessoas têm resultados financeiros exorbitantes? Porque elas honram. Elas decidiram honrar. Eu quero terminar essa ministração. Quero que você se coloque em pé, por gentileza, para a gente já ir para o nosso momento de ceia. Eu quero terminar essa ministração falando qual que é o primeiro lugar que você precisa começar a ter alianças, começar a ter honra. É dentro de casa. Dentro de casa é o lugar que você tem que começar hoje, fazer aliança com a sua esposa. Começar hoje a honrar a sua esposa, honrar o seu marido. O que é fazer aliança? É mais ou menos assim, a sua esposa te indica e você indica ela.
Quando alguém falar para você assim, quem que é a mulher mais linda da terra? Minha esposa. Quando ela falar, quem que é o homem mais bonito? É meu marido. Aí o que você faz? Qual que é a sua profissão? Se alguém perguntar quem que é o melhor profissional nessa área, ela fala assim, meu marido. E não é ela. Qual que é a comida mais deliciosa que tem na terra? É da sua esposa. Ah, mas ela não cozinha bem, mas é a dela. Ajuda ela. Porque a Bíblia é muito clara quando ela fala que homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá a sua esposa e se tornarão uma só carne. Então a família, ela é o marido, a esposa e os filhos. Os seus pais se tornam parentes depois. Você tem que honrá-los, mas eles se tornam parentes depois que você se casa e constrói uma família. Então começa dentro de casa. Então sabe que uma dica que eu te dou hoje? Senta com seus filhos, senta com a sua esposa e fala para ela assim, hoje eu me comprometo a fazer uma aliança com você. Essa aliança me impede de falar mal de você durante toda a minha vida. Eu posso estar numa roda de amigos, eu não vou tocar para falar mal de você. Porque o que mais existe hoje é quando o homem está na roda de amigos, ele fala mal da esposa, e a esposa, quando está na roda de amigas, fala mal do esposo. Honra é vitalícia. Lembra-se o seguinte, começaram a falar mal das esposas, ó, você, shh, quieto. Você está brigado com ela, shh. Sabe aquele morder os dentes assim, ó, você quer falar, mas morde os dentes assim, ó, coloca a língua, morde. Eu não posso falar mal dessa mulher. Porque entenda o seguinte, agora eu vou deixar vocês felizes, maridos. Quanto mais você honra a sua esposa, mais aquilo que você deseja ela vai começar a fazer. Quanto mais você honra, mais bonita ela fica. Quanto mais você honra, mais bela, mais saudável ela vai ficar. E assim por diante. Então você vê uns maridos mais feinhos ali, cuidado que a esposa não está honrando. Porque quando a mulher honra o marido, ela fica aqui, ó. Amor, cuidado com o açúcar. Amor, cuidado com isso aqui. Eu estou honrando ele, eu vou cuidar dele. Eu não vou deixar ele ficar desse jeito. Eu vou cuidar dele, eu honro ele. E é a mesma coisa com seus filhos. Se o seu filho não está com uma saúde legal, quer dizer que você não está honrando ele. Sabe como você honra o seu filho? Quando você cuida e zela por ele. Não quando você dá tudo o que ele quer. Isso é honrar seu filho. É quando o seu filho chega em você e fez alguma coisa errada e você não fica passando e fala assim, filho, vem cá, vamos, o pai vai te ensinar. Isso é quando você honra seu filho. E você quer saber agora como você honra a Deus? Quando você sai da sua casa, no domingo, e vem a cultuar Ele. Quando você abre mão de todas as coisas para poder fechar a porta do seu quarto e ter um momento de oração com Ele. Quando você fala assim, Deus, eu vou abrir mão de ficar rico para poder viver o ministério que o Senhor tem para a minha vida. Só que olha só que interessante, quanto mais controle você dá para Deus, mais Deus te devolve. Deus nunca desamparou ninguém. E Ele não vai te desamparar. Então comece hoje a decidir honrar a Deus. Que Ele vai te honrar. Ele já te honrou. Quando Ele entregou o Filho dEle para poder morrer no seu lugar. Feche seus olhos por gentileza. Eu quero fazer uma oração. Eu quero que você repita comigo. Senhor Jesus, eu te recebo em meu coração e em minha vida como único e suficiente Senhor e Salvador. Eu reconheço, Jesus, que o Senhor morreu na cruz para me salvar. E a partir de hoje, Pai, decido viver para Ti. Amém. Glória a Deus. Tem alguém que fez essa oração pela primeira vez? Não? Amém. Então todos já estão com uma aliança com Deus. Porque a aliança com Jesus é feita através do momento que você aceita Ele no seu coração. E você honra Ele quando segunda-feira, quando amanhã, você acordar pela manhã, você se lembrar dessa aliança, você viver essa aliança. Amém? Então nós vamos agora para um momento de ceia. Um momento onde nós relembramos a aliança que nós temos com Deus. Através da ceia. A Bíblia ela é muito clara quando ela fala que Jesus ele se entregou no meio do seu lugar para que nós possamos ser salvos. E a ceia é um símbolo. Cláudio, só pegar um aqui, por favor, Cláudio. A ceia ela é um símbolo de que Jesus ele se entregou por mim e por você, que ele deu até a última gota de sangue no meio do seu lugar. É isso que simboliza. E o pão simboliza a carne que foi massacrada para poder pagar pelo meu e pelo seu pecado. E a Bíblia é muito clara quando ela diz que a próxima ceia será a ceia eterna junto com Ele no céu. Então o que nós fazemos aqui nada mais é do que um treinamento para o céu.
Então eu peço por gentileza, se você aceitou Jesus, venha ceiar. Não fique com vergonha. A única coisa que a Bíblia fala é o quê? Olha para o irmão que está do seu lado. Eu vou repetir o que o nosso pastor faz. Dá uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado. Você consegue viver com ela no céu? Se você não consegue, é a oportunidade agora. Já sai, pede perdão para ela e fica tudo certo. Eu consigo com todo mundo aqui. Então se você consegue viver com essa pessoa no céu, tranquilo, você pode ceiar. Ok? Então eu pedi uma gentileza a vocês, que você saia do seu lugar, pega aqui o seu cálice, o seu pão, volte para o seu lugar para a gente fazer uma oração, ok? Amém. Aqui tem um momento interessante, só para você entender por que nós esperamos para que todos peguem para que a gente faz, para que a gente ceie. Isso é honra. Quando você espera pela outra pessoa para poder participar de um momento como esse, você está honrando a outra pessoa. Amém? Então eu peço uma gentileza que você feche seus olhos. Pai, nós entendemos, Senhor, o que significa a ceia. Pai, nós entendemos o que significa o sacrifício que o Senhor teve por nós na cruz. Pai, dessa forma